Opa, aqui é o Gabriel. Então quer dizer que você não sabe estudar? Que enquanto você estuda, verifica seu telefone a cada 2 minutos? Ou usa seu Facebook? Ou quantas vezes você se pega perdendo foco durante uma tarefa? Se passam algumas horas e você se pergunta o que estudou e se frustrou no seu progresso? Os assuntos abordados nesse vídeo são: crie estratégias para estudar, aprenda como você aprende, aprenda com quem sabe mais que você, mantenha-se informado, gerencie seu tempo, permaneça descansado, revise e separe o que você sabe do que ainda não sabe, não entre em pânico, não confie internamente na memória, concentre-se em você. O que pode funcionar muito bem para você é a implementação da técnica Pomodoro. E quais são os jeitos fáceis que eu posso começar a estudar agora, né? Este vídeo é para você que não está usando o seu tempo com sabedoria. Muitos estudantes, quando confrontados com o próprio teste, afirmam: eu não sei estudar. Talvez isso seja a verdade. Talvez esses alunos tenham conseguido se sair bem sem estudar nas aulas anteriores, ou talvez não tenham encontrado os métodos de estudos que funcionam para eles. Qualquer que seja o problema, aprender a estudar é extremamente importante. Aqui estão 10 dicas sobre como estudar. Número 1. Crie estratégias para estudar. Você nunca saberá se os cartões flash funcionam para você se não tentar usá-los. Parece mais fácil estudar ou não estudar na maneira que você sempre estudou, mas isso pode não ser o mais benéfico para você. Algumas pessoas gostam de fazer cartões de memórias, quando que outros preferem reescrever anotações, ler o livro de cursos ou fazer mapas mentais. Embora estudar da maneira que você sempre está disponível seja mais rápido, aprender a melhor maneira de estudar é inestimável para o seu futuro. Número 2. Aprenda como você aprende. Algumas pessoas aprendem melhor vendo vídeos, enquanto outras preferem melhor em projetos ou tarefas de leitura. Identificar seu estilo de aprendizagem também pode ajudá-lo a determinar seu estilo de estudo. Se você não aprender bem com as palestras, assistir vídeos de pessoas falando sobre português ou matemática provavelmente não ajudará você a se sair bem em seu grande teste. Número 3. Aprenda com quem sabe mais que você. Não você deve se isolar sobre o seu próprio entendimento sobre as coisas, mas aprender como outras pessoas estudam. Pode lhe dar ideias para si mesmo. Além disso, estudar em grupo ao discutir o assunto em profundidade com seus amigos pode aumentar sua compreensão do assunto. Outra coisa que realmente ajuda a entender um assunto é explicá-lo a outra pessoa. Se um colega precisar de ajuda com o material em algum momento e você entender esse assunto, ofereça-se para ajudá-lo. Claro, isso levará um tempo antes do teste, mas ser capaz de explicar um conceito para alguém aumentará sua confiança e, em última análise, preparar você para o sucesso. Número 4. Mantenha-se informado. Um dos principais aspectos da preparação para um teste é garantir que você entenda o material no momento em que o aprender. Se você não entender alguma coisa, peça ajuda imediatamente em vez de esperar até a noite anterior ao teste para tentá-lo aprendê-lo. Isso economizará muito estresse. Você poderá se concentrar na revisão do material em vez de gastar tempo tentando aprender tudo de uma vez. Gerencie seu tempo. Você ganhará muito mais estudando se você não verificar suas contas de mídia social a cada 10 minutos. É claro, é bom você fazer pausas, mas em vez de fazer pausas a cada 5 minutos, faça uma pausa a cada 25 a 50 minutos
de estudo. Dessa forma, você terá feito um progresso significativo antes desse intervalo. Quando você faz uma pausa a cada 5 minutos, não está te dando tempo suficiente para entender ou lembrar as informações. Número 6. Descanse. Sim, é uma das afirmações mais clichê já feitas sobre a realização de testes. Durma um pouco antes do teste. Estudar parece muito mais importante. Acredite, eu sei, mas estudar é inútil se você não tiver energia suficiente para pensar racionalmente sobre os problemas. Quando você escolhe estudar ao invés de dormir, você provavelmente tentará confiar na sua memória, em vez de simplesmente pensar em um problema e usar as habilidades que adquiriu em todo o seu material de estudo. Além disso, você sabe que odeia receber teste, onde provavelmente você olhará para o teste e verá que cometeu erros estúpidos e óbvios. Número 7. Revise e separe o que você sabe do que ainda não sabe. Quando você começar a separar, reserve os livros e estude os pontos que você acha que não aprendeu. Enquanto a revisão fornece um vislumbre do teste, é realmente apenas um vislumbre. Se você passar pela revisão e ver que não falta nada, ótimo, esse é um bom sinal. Mas isso não significa que você tinha tudo completamente dominado. Se você não gosta de revisão, também não está fadado ao fracasso. Mas saiba que ela permite que você descubra onde está tendo problemas e concentre-se nesses problemas por um tempo. Número 8. Não entre em pânico. O pânico nunca consertará nada. Se você se preocupa demais com o teste, você ganha estudando. Nem será capaz de se concentrar durante o teste. Lembre-se de que isso é apenas um teste e você conhece esse material. Você ficou sentado durante a aula, fez sua lição de casa e tomou notas. Você vai ficar bem. Número 9. Não confie inteiramente na memória. Mesmo se você for bom em memorizar coisas, tenta desenvolver um entendimento profundo do material. Será muito mais benéfico do que tentar memorizar as páginas do seu livro. As chances são de que sua memória fique um pouco confusa durante o teste. Em vez de memorizar as respostas para o pacote de revisão, trabalhe com perguntas, ajuste-se a pensar da maneira que você terá que pensar no teste. Número 10. Concentre-se em você. Por fim, estudar é sobre o que funciona para você, o que funciona para o seu melhor amigo. Por fim, estudar é sobre o que funciona para você. O que funciona para o seu amigo pode não fazer nada por você. É tudo bem. Não pense que você precisa ficar acordado a noite toda estudando, porque todo mundo parece estar. Não pense que irá falhar porque não estuda da mesma maneira que todo mundo. Estude o material e durma um pouco. Tenha confiança de que você vai se sair bem. Não existe meio que uma maneira certa de estudar. Qualquer método que funcione para você, esse pode ser o melhor jeito de estudar para você. Então, vamos responder aquelas perguntas lá do começo. Você não está usando seu tempo com sabedoria? Enquanto você estuda, verifica seu telefone cada 2 minutos ou usa o Facebook? Quantas vezes você se pega perdendo o foco durante uma tarefa? Passam algumas horas e você se pergunta o que estudou e se frustrou com o seu progresso. Aqui está a solução. O que pode funcionar muito bem para você é a implementação do técnico Pomodoro. A técnica Pomodoro foi desenvolvida no final dos anos 80 pelo então estudante universitário
Francisco Cirilo, que estava lutando para se concentrar em seus estudos e tarefas complexas. Sentindo-se oprimido, ele se comprometeu a apenas 10 minutos de tempo de estudo focado. Encorajado pelo desafio, ele encontrou um cronômetro de cozinha em forma de tomate. E a técnica Pomodoro nasceu. Embora Cirilo tenha escrito um livro de 130 páginas sobre o método, sua maior força é sua simplicidade. Obtenha uma lista de tarefas e um cronômetro. Defina seu cronômetro por 25 minutos e concentre-se em uma única tarefa até que o cronômetro toque. Quando sua sessão terminar, marque um Pomodoro e registre o que você concluiu. Depois, faça uma pausa de 5 minutos após 4 intervalos ou faça um intervalo mais longo restaurador de 15 a 20 minutos. Os 25 minutos de sprints de trabalho são o núcleo do método. Mais uma prática de Pomodoro também inclui 3 regras para aproveitar ao máximo cada intervalo. Se uma tarefa requer 5 a 7 pomodoros, ele precisa ser dividida em etapas menores e acionáveis. Seguir essa regra ajudará a garantir um progresso claro em seus projetos. Pequenas tarefas andam juntas. Quaisquer tarefas que levem menos de um pomodoro devem ser combinadas com outras tarefas simples, como por exemplo comprar pães, marcar uma consulta, ler um livro ou artigo. Pode ir juntos em uma só sessão. Uma vez definido, o pomodoro ele deve ser seguido. Pomodoro é uma unidade de tempo indivisível e não pode ser interrupta, especialmente para não checar e-mails, bate-papos ou mensagens de texto. Todas as ideias, tarefas ou solicitações que surgirem devem ser anotadas. No caso de uma interrupção inevitável, faça uma pausa de 5 minutos e comece novamente. No Pomodoro, é recomendado que você acompanhe as interrupções internas ou externas à medida que ocorrem e reflita sobre como evitá-las em sua próxima sessão. A regra se aplica mesmo que você termine sua tarefa especificada antes que o cronômetro seja disparado. Use o resto do seu tempo para aprender ou aprimorar habilidades ou adquirir novos conhecimentos. Por exemplo, você pode gastar o tempo extra lendo jornais profissionais ou pesquisando oportunidades de emprego. Se o sistema parece simples, é porque é. A técnica Pomodoro tem tudo a ver com colocar sua mente na zona para colocar suas tarefas. Embora existam muitos sistemas de produtividade que ajudam a identificar o que você deve fazer. E porque isso pode funcionar bem para você. Isso permite a você realmente focar na tarefa em questão. Por sua vez, isso te permite entender o material em vez de apenas memorizá-lo. Você sentirá como se estivesse usando o seu tempo com mais eficiência. Isso será capaz de te tornar super produtivo com o seu tempo. Quando você iniciar esse progresso, se caso você não aguentar os 25 minutos, você pode tentar se concentrar por 15 minutos. Depois fazer uma pausa. Lembre-se se você quiser desenvolver bons hábitos de estudo, isso não acontecerá da noite para o dia. Isso é gradualmente. Trabalhe com eles e antes que você perceba, obterá as melhores notas da sua classe. Quais são os 6 jeitos fáceis que eu posso começar a estudar? Descobrir como estudar pode ser difícil. Você não está sozinho nessa. Há estratégias de estudo que funcionam para podem não funcionar para você. Isso significa que você deve experimentar técnicas diferentes até encontrar os que ajudarão. Reescreva ou atualize suas anotações. Volte para as anotações que você fez nas aulas. Destaque nomes, pessoas, conceitos e etc. Adicione pequenos desenhos
que ajudem a explicar as informações. Escreva as perguntas que você ainda tem nas margens. Escreva um resumo de 2 a 4 frases no final de cada conjunto de notas, descrevendo a ideia principal das notas. Use dispositivos mnemônicos. Mas o que é mnemônico? O mnemônico é algo que podemos usar para lembrar das coisas com mais facilidade. A memorização mnemônica é uma técnica de memorização baseada no que precisa ser lembrado, com alguma outra coisa de mais fácil memorização. Essa associação é feita com diversas outras coisas, como por exemplo, uma palavra, uma música, um objeto, um local ou um poema. Um exemplo clássico é utilizar as mãos para saber a quantidade de dias de cada mês. Mais um rápido exemplo de mnemônica. Vou continuar usando os acrônimos. Acrônimos são formados com a primeira letra de diversas outras palavras, como por exemplo CPF, cadastro de pessoa física, RG, registro geral, e como o CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Estude com inteligência, utilizando dispositivos mnemônicos sempre que possível. Além disso, você pode resumir as informações em uma tabela de comparação, diagrama ou mapa mental. Essas ferramentas ajudarão a você a aprender as informações muito mais rapidamente. Ou frases tolas para ajudar a memorizar uma série de fatos. Flashcards. Crie flashcards reais ou eletrônicos. Para usar os flashcards, um flashcards ou cartão de memória, se traduzido para português, é essencialmente um cartão de anotações com uma pergunta de um lado e a resposta correspondente do outro lado. Você pode aprender a repetir informações lendo a pergunta e tentando recuperar a resposta. Você pode então verificar se sua resposta está correta lançando o cartão. Se você tem, por exemplo, um cartão de memória dizendo qual é a capital de Noruega, você escreveria Oslo no verso. Isso também funciona ao contrário. Você pode olhar para a resposta e tentar recuperar a pergunta associada. Quando ouvir a palavra Oslo no seu cartão, tente lembrar onde a cidade está localizada e qual status ela possui. Talvez acabe gostando muito dessa forma de estudar, usando os flashcards para aprender definições e jurisprudência. Você também pode usá-lo para muitas outras coisas, mas fazer flashcard pode consumir bastante tempo. Portanto, faça-o somente se forem úteis em suas sessões de estudo. Para revisar vocabulário e fórmulas, pessoas e etc. Crie suas próprias perguntas de teste, com base no que você acha que pode estar no teste. Escreva suas próprias perguntas. Você pode usar essas perguntas para se questionar. Fale com alguém. Tente explicar os conceitos para outra pessoa. Isso pode ser seu cachorro, até mesmo seu sofá, se for necessário. Se você não entender, não será capaz de expressar as palavras. Grupo de estudos. Encontre outros alunos confiáveis para estudar. Eles podem entender um conceito que você está preso e vice-versa. Você também pode dividir parte do trabalho. Exemplo, você diz para ele que vai criar cartões de memória, os cartões de memória, se ele escrever o teste prático.